Se você já se sentiu esquecido, injustiçado ou acredita que seus erros definiram o seu destino, este vídeo não é apenas um registro histórico. É a chave para você entender como a sua maior fraqueza pode se tornar o cenário da sua maior vitória. Não assista a este vídeo apenas por curiosidade. Assista porque, nos próximos minutos, você vai descobrir por que o mundo olha para a aparência, mas a vida real é decidida no que é invisível. Fique comigo até o fim e entenda por que o pastor que venceu o gigante tem algo crucial para ensinar sobre o seu momento atual. Davi começou sua história longe dos palácios, das coroas e das guerras que mais tarde marcariam seu nome na eternidade. Ele era apenas um jovem pastor de ovelhas, esquecido até mesmo dentro da própria casa. Enquanto seus irmãos mais velhos pareciam fortes e preparados para grandes feitos, Davi passava os dias sozinho nos campos, cuidando do rebanho e tocando sua harpa sob o céu de Israel. Mas foi justamente naquele silêncio que algo extraordinário aconteceu. Enquanto ninguém via valor naquele garoto simples, Deus enxergava nele um coração diferente. O profeta Samuel recebeu uma missão divina: encontrar o próximo rei de Israel. Quando chegou à casa de Jessé, pai de Davi, todos os filhos mais velhos foram apresentados primeiro. Eram homens altos, fortes e com aparência de guerreiros. Porém, Deus rejeitou cada um deles. Então Samuel perguntou se havia mais algum filho, e quase como um detalhe sem importância, Davi foi chamado dos campos. Sujo de terra, com cheiro de ovelhas e sem aparência de rei, ele entrou diante do profeta. Naquele momento, Deus declarou algo poderoso: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E ali, diante de todos, Davi foi ungido como futuro rei de Israel. Mas sua jornada estava apenas começando. Pouco tempo depois, Israel vivia um de seus momentos mais humilhantes. Um gigante chamado Golias aterrorizava o exército israelita diariamente. Com quase 3 metros de altura, armado até os dentes e tomado pela arrogância, ele desafiava qualquer homem a enfrentá-lo em combate. Nenhum soldado tinha coragem. O medo dominava todos, menos Davi. Ao visitar seus irmãos no campo de batalha, Davi ouviu os insultos do gigante e ficou indignado. Para ele, aquilo não era apenas uma guerra entre homens, mas um ataque contra o próprio Deus de Israel. Mesmo sendo apenas um jovem pastor, ele decidiu lutar. Sem armadura, sem espada e sem experiência militar, Davi entrou no campo carregando apenas uma funda e 5 pedras. A cena parecia impossível. De um lado, um guerreiro gigante. Do outro, um garoto franzino. Golias riu ao vê-lo. Mas Davi não estava confiando em sua força. Com fé absoluta, ele lançou uma pedra que atingiu a testa do gigante, derrubando diante de todo o exército. Naquele dia, o mundo entendeu que a verdadeira força não vinha do tamanho, das armas ou da aparência, mas da fé. A vitória contra Golias transformou Davi em herói nacional. O povo cantava seu nome pelas ruas, e isso despertou a inveja do rei Saul. Consumido pelo ciúme, Saul começou a perseguir Davi, tentando matá-lo diversas vezes. O jovem que antes era celebrado passou a viver escondido em cavernas, fugindo pelo deserto como um criminoso. E talvez seja exatamente aí que a história de Davi se torna tão humana e emocionante. Mesmo sendo escolhido por Deus, Davi sofreu. Ele sentiu medo, solidão, traição e tristeza profunda. Em muitos momentos, parecia abandonado. Mas foi nesse período escuro que nasceram vários dos salmos mais emocionantes da Bíblia. Davi transformava sua dor em oração. Ele chorava diante de Deus, desabafava suas angústias e encontrava força para continuar. Após a morte de Saul, Davi finalmente se tornou rei de Israel. Seu reinado trouxe conquistas, unificou a nação e transformou Jerusalém na capital do povo de Deus. Ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Porém, mesmo sendo um grande rei, Davi também falhou gravemente.
Em um dos momentos mais marcantes e tristes de sua vida, Davi se envolveu com Batseba, esposa de outro homem chamado Urias. Para esconder seu pecado, Davi acabou provocando a morte de Urias na guerra. Foi um erro terrível. O rei que derrotou gigantes agora enfrentava o maior inimigo de todos, seu próprio coração. Mas o que torna Davi tão diferente é que ele não tentou fugir de sua culpa diante de Deus. Quando foi confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu profundamente. Seu arrependimento foi sincero, doloroso e verdadeiro. Ele reconheceu seus pecados com humildade e buscou novamente a presença de Deus. A vida de Davi nos mostra algo poderoso: até os maiores homens podem cair, mas aqueles que se arrependem de verdade ainda podem encontrar perdão. Davi viveu intensamente. Foi pastor, músico, guerreiro, fugitivo, poeta e rei. Enfrentou leões, gigantes, guerras e os próprios erros. Sua história não é sobre perfeição, mas sobre fé, coragem e arrependimento. E talvez seja exatamente por isso que sua história continua emocionando milhões de pessoas até hoje. Porque Davi era humano como nós. Ele teve medo, falhou, chorou e se sentiu perdido. Mas mesmo assim, nunca deixou de buscar a Deus. No fim, Davi nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações dispostos a confiar, se levantar depois da queda e continuar lutando, mesmo quando tudo parece impossível. Se a história de Davi te inspirou de alguma forma, deixe seu like para mostrar que esse tipo de conteúdo é importante para você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreve-se. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança e conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida.